Cubatão, por exemplo, que foi a cidade citada nesse incidente, que eu classifico como um incidente, existe um hospital ali na Martins Fontes, um hospital infantil, que é muito requisitado na Baixada toda, porque tem uma quantidade muito grande de pediatras, que é uma especialidade que tem hoje pouca oferta, muito pouca oferta. E você imagina se de repente um profissional desse que não está habilitado, ou que não tem a qualificação, se oferece para fazer um plantão no hospital desse. Você imagina o que pode acontecer. Tamanha responsabilidade de você não verificar se realmente esse profissional está qualificado e apto para exercer a profissão. Ele atendendo crianças no hospital infantil sem o menor preparo. Um absurdo mesmo. A Organização Social Revolução é responsável pelos plantonistas do PS Infantil e do SAMU, e por parte que atuam no programa Saúde da Família do município. A prefeitura diz que vai abrir sindicância interna, mas o secretário municipal de saúde, o Benjamin Lopes, ele declarou na imprensa, abre aspas, todos os prontos-socorros são lugares vulneráveis, que pessoas entram sem identificação. Também está totalmente errado, isso não é nenhuma Esse é um caso bastante claro, Zé. Quando a prefeitura não quer resolver, ela abre sindicância interna e o processo se arrola por tempos e tempos, sem que ninguém seja necessariamente penalizado. No meu entender, isso é caso de polícia, isso não é caso de sindicância interna da prefeitura. Atendimento por médicos que não sejam qualificados para atender a população sem a menor responsabilidade, isso é caso de polícia, isso não é caso de sindicância. E você, o que pensa? Você é nosso ouvinte, entre em contato conosco, participe do Bom Dia 98 pelo WhatsApp 997829970, telefone fixo 3284-1100, ou então facebook.com/Bom Dia 98. Vamos agora à situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá com 4 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas estão em operação, o tempo de espera é de 25 minutos nos 2 sentidos. Caminhões com destino a São Paulo, sentido obrigatório, trecho da serra da rodovia Anchieta com tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 3 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. A gente prossegue aqui no Bom Dia 98, agora às 7h02 e vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. Os principais fatos do cenário nacional, a partir de agora debatidos no nosso programa. A primeira notícia dá conta que petistas presos querem que partido assuma a culpa. 3 aí expoentes do PT, um deles emblemático, Zé Disseu, o João Vacari e o André Vargas, eles querem que nesse processo de denúncias, principalmente do desvio de recursos da Petrobras, que o partido faça um reconhecimento formal de culpa, que seja tratado pelo lado institucional. O lado institucional é muito mais fácil do que o lado individual ou claramente o lado pessoal da responsabilidade em função dos fatos. É muito tranquilo, principalmente para quem está na posição na qual eles estão, culpar o órgão do que necessariamente assumir as responsabilidades. Mas é importante a gente pontuar, Zé, e a gente vem debatendo isso ao longo das outras semanas, qual vai ser o futuro, o desfecho disso tudo, né? A gente tem uma pergunta aí de 6 milhões de dólares, qual é o próximo sistema político que o Brasil vem a se defrontar nos próximos anos para que possa dar continuidade em tudo aquilo que é necessário na política brasileira. E no meu ponto de vista, Zé e Rogério, a população do modo geral, aquela população que foi pra rua para debater e pedir o impeachment da Dilma, precisa também hoje se manifestar para que esses políticos que estejam lá no Congresso hoje, eles venham a fazer uma política com foco em custeio e não necessariamente só com foco em investimento. Nós temos que parar de inaugurar pracinhas e fazer inauguração de novos equipamentos que não possuem custeio para continuidade das atividades fins desses próprios equipamentos e darmos hoje
principalmente prioridade ao custeio dos equipamentos que são existentes e não também, não só relacionado a esses equipamentos, mas também, Zé, ao custeio da máquina pública. A gente vem percebendo aí que o déficit hoje gira em torno de algo de 170 bilhões, mas a corrupção que existe no Brasil, o custeio da máquina pública, ele é muito superior a isso. Falta um pouco de responsabilidade para esses congressistas que estão lá em cima tratar o país com maior seriedade para que a gente possa avançar. Nós estamos passando por uma fase hoje na qual chegamos ao fundo do poço e, consequentemente a isso, nós teremos a economia reagindo para que a gente possa dar continuidade nas atividades. Isso é uma consequência natural, ocorre em todo mundo. A economia, a iniciativa privada, ela vai se adequar a inúmeras condições que vêm ocorrendo hoje, para que num futuro muito próximo ela venha se estabilizar novamente. E se nós, nesse exato momento, não assumirmos uma posição, nós teremos daqui a 5 a 7 anos um novo mensalão, um novo petrolão, novos situações como vem ocorrendo no dia a dia e no passado também. Então, eu acho que hoje o momento é de se posicionar em relação a tudo que vem ocorrendo. Nós temos tendo aí uma enxurrada de recebimento, principalmente da moeda estrangeira, do dólar. A gente vem percebendo isso em virtude das exportações, porque é bastante como é que eu posso pontuar? Bastante atrativo, Zé, para essas empresas ter esse tipo de negociação, e isso faz com que a máquina da economia venha a girar novamente. E isso nós temos que ter uma ação para que possamos mudar o futuro próximo da nação brasileira. Agora, Rogério, o Vacari, envolvendo várias denúncias, Zé Disseu, que ficou calado. Não estou elogiando o Zé Disseu, mas de fato hoje ele está se sentindo incomodado, porque os três se dizem abandonados pelo partido. Não. Né? E até complementando, quando houve a questão do Paulo Bernardo, que houve também uma visita da Polícia Federal à sede do PT em São Paulo, né? Eles aproveitaram para reforçar que o partido vai ficar calado, a culpa é nossa, nós agimos, se bem que os três se locupletaram e obtiveram várias vantagens, né, pessoais com esse esquema de corrupção, mas agora eles estão reclamando da postura do partido. Zé, eu vou me ater à notícia em si. Eu acho o seguinte, eu acho que faz bem, realmente estava na hora dos atores políticos, aqueles mais ligados principalmente ao PT, parassem de blindar o partido, né? Eu acho que todos esses indivíduos cometeram crimes, porque são crimes que foram cometidos, mas é sempre em nome de uma ideologia, em nome de um grupo político, em nome de uma construção de um poder. E eu acho que agora realmente é importante para a democracia que esses indivíduos tão importantes dentro do partido e tudo, façam uma meia-culpa. Eu enxergo como uma meia-culpa. Até porque os militantes, né, do PT, que representam uma parcela significativa da sociedade, que são indivíduos muito sensíveis às causas sociais e tudo isso, aos movimentos sociais organizados e tudo, eu acho que eles sempre foram muito cegos durante todo esse processo de investigação, de denúncias de corrupção, e todos eles de alguma forma, às vezes até nos bastidores reconhecendo que os atores políticos cometeram crimes, mas sempre blindaram perante a opinião pública e perante a direção desses grupos de esquerda, sempre blindaram o PT. Então eu acho que é importante para a construção da democracia que o PT e os seus integrantes façam essa meia-culpa, até para que os demais indivíduos que seguem essa militância não fiquem cegos. E isso até, de alguma forma, você vai ver que eu acho que é um caminho, essa meia-culpa, o PT vindo a público e falando que errou no seu projeto.
eu acho que isso acaba ajudando a sociedade a diminuir essa intransigência que está havendo no cotidiano das pessoas. Essa questão de agressão moral, de agressão até física em alguns momentos, entre partidos, entre militantes de esquerda, de direita, essa intransigência com os grupos organizados e tudo isso. Então eu acho que essa decisão vai engrandecer a democracia, uma vez que era sabido de todos que o projeto do PT, que todos os envolvidos nos escândalos de corrupção, eles tinham em mente o engrandecimento do partido, do grupo e do projeto. Fortalecer os caixas de campanha. Então eu acho que agora vai ser bom para a sociedade. Até o Vaccari, ele também tocou nesse ponto, tudo bem, tardiamente. Ele colocou que urge uma reforma política, uma remodelação do sistema político brasileiro, por tudo que você esse movimento todo desses atores vai justamente, acho que forçar isso, porque até então todo mundo assumiu, principalmente os do PT, que sempre foram muito fiéis à causa, né? Eles assumiam de alguma forma, mas guardavam para si e blindavam o partido como um todo, mas parece que isso está acabando, viu? Exatamente, poupando aqueles que de alguma forma não tinham sido envolvidos diretamente. E agora não, agora eles querem realmente colocar isso para fora, e eu acho que vai ser muito bom, porque acaba com aquela hipocrisia de que o indivíduo fez pensando só nele, e a gente sabe que não foi. Eles se beneficiaram financeiramente, claro, todos eles, mas eu tenho certeza que eles também de alguma forma ajudaram o partido a chegar onde chegou. Mas, Rogério, fico me perguntando, e realmente esse é o ponto, né? Esse regime bolivariano que foi tentado ser colocado principalmente no Brasil, ele fracassou. E a partir daí, quais são os benefícios que nós, como sociedade, conseguiremos tirar disso tudo? Né? Porque assumir as responsabilidades, e nós veremos a partir de agora muitas mais pessoas indo ou sendo responsabilizadas ao longo de todo esse processo. Mas o que a sociedade vai exigir, principalmente desse poder público, desse Congresso Nacional que está lá em Brasília, a partir deste momento? Eu acho que nós aqui temos que ser fatores de incentivo para que nós possamos de alguma forma tirar proveito disso tudo. Acho muito difícil ter uma reforma política, haja vista que os maiores interessados são os próprios políticos que estão lá. Ou seja, nós estamos numa situação que nós temos que reivindicar novas condições para que possamos ter, sim, um novo sistema político implementado no país. E o juiz Sérgio Moro volta a despachar em procedimento sobre Lula na Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, ele devolveu, né, para a Justiça de Curitiba as investigações sobre o presidente Lula, o que o Lula não queria de jeito nenhum, Rogério, voltar para as mãos do Sérgio Moro. Não, imagina, né, se ele aqui. No lugar dele também não gostaria de voltar. Eu também não. Até porque eu acho que é claro que o objetivo do Moro é chegar no Lula, né? Eu acho que todo esse trabalho muito bem conduzido por ele, com muita habilidade, o objetivo dele é chegar naquele que foi o mentor de tudo que aconteceu. Então eu não tenho dúvida, e acredito sinceramente que nós vamos passar agora por uma nova fase em que realmente os maiores caciques desse processo todo de corrupção que o país foi levado, vai chegar nele. E eu tenho certeza que ele vai continuar conduzindo da melhor forma possível. Eu dou muita credibilidade pro juiz Moro. Eu acho que realmente ele fez a diferença. A Lava Jato, acho que é um divisor de águas no nosso país. Eu não tenho dúvida que lá na frente os livros de história vão contar que o país deu uma guinada social. Não vou entrar no mérito de econômico, nada disso, mas deu uma guinada social de resgate de alguns valores, de ética, principalmente a partir da Operação Lava Jato. Mas ainda volto a me perguntar se nós temos que se contentar
única e exclusivamente com isso, né, Rogério? Dar essa guinada de ética, dar esta guinada social, mas consequentemente não aproveitar esse trem, esse bonde, para que a gente possa colocar novas situações e fazer um futuro próximo muito melhor do que aquele que nós tínhamos no passado. Eu acho que nós brasileiros, nós temos aí essa condição de comodismo, a gente se acomoda muito fácil com coisas muito pequenas, né? Uma transformação como essa, ela tem que ser uma transformação do todo. Nós não podemos nos contentar única e exclusivamente com situações pontuais como essa. Eu acho que ela é muito maior do que tudo isso. Só para que você tenha uma ideia, semana passada eu estava fora do país e conversando com alguns empresários americanos, todos eles têm a percepção que o Brasil ele está muito equiparado à Venezuela. Olha que coisa absurda. Nós vivemos aqui e talvez não estejamos percebendo a situação e o reflexo que o Brasil tem internacionalmente. Eles entendem necessariamente que o Brasil hoje é muito similar a uma Venezuela. E aí eu fico a pergunta: você faria negócio com a Venezuela, Rogério? Não, acho que a questão não é essa, é que as pessoas de fora realmente têm uma dificuldade de entender. Eu acho que reconheço que nós estávamos num caminho para virar uma Venezuela, mas agora não. Eu acho que essa guinada que você falou, que é onde eu quero chegar, é isso, que a democracia e um país e um processo e os processos políticos são como um navio. Você não muda com a mesma agilidade que você muda um carro. Esses processos são lentos. Você, para mudar o rumo de um país, é como mudar o rumo de um navio. Aos poucos ele vai guinando pro outro mundo. Então eu acredito sim, eu acredito que a Lava Jato, eu acredito que o impeachment da presidente Dilma, eu acredito nas mudanças sociais que vão ocorrer agora, nas discussões. A sociedade está se apropriando dessa discussão. Agora, não é de um dia pro outro. Você quer um político pressionado? A única coisa que o político tem medo é da população na rua. Isso ele tem medo. E a população está demonstrando estar ávida por mudanças. Ela está indo à rua, ela está protestando. Nós temos nós temos um jornalismo aqui, nós temos a mídia, tudo sem censura. E essa mídia é investigativa, os repórteres estão indo atrás dos fatos. Então isso está esclarecendo a sociedade. Mas eu acabei de falar aqui, nós temos uma parcela significativa da sociedade ainda, até por ser pobre. A verdade é essa, por ainda ter muita gente pobre no país, então essas pessoas demoram para ter essa percepção de que a mudança precisa acontecer. Até porque são alimentadas e elas eram exatamente muito voltadas a essa sensibilidade social que o partido anterior, que fez um projeto de poder, demonstrava nas ruas e criou os bolsas, que são esses projetos de transferência de renda, e ficaram muito dependentes disso durante mais de uma década. Então essa mudança que o país vai dar, ela está sendo gradativa, mas eu tenho certeza que após essas eleições agora, que são um momento conturbado na vida do país, você pode perceber que a agenda vai mudar novamente no sentido de se alterar o processo político no país. Só quero dar uma informação que saiu no jornal G1, aliás, com imagem e tudo mais, uma imagem impressionante, sábado à noite, um show do Capital Inicial em Curitiba. O juiz Sérgio Moro estava em um camarote, foi ovacionado, aplaudido por um minuto e meio ininterruptamente pela plateia, né? Nós precisamos de mais Sérgio Moros por aí. Exatamente. Não tenha dúvidas, R, mas eu ainda vou insistir no ponto de que a reforma política ela é extremamente necessária, e a população ela foi pra rua, Rogério, em função do impeachment. Depois disso, nós não estamos aí percebendo nenhuma outra tipo de reivindicação. Eu digo só você ver um político andando na rua, Maxwell. Muitos deles são utilizados. Isso é pressão da sociedade. É indiscutível, mas Rogério, o sistema socialista que foi implementado fez com que determinados governos em determinados estados chegasse ao ponto de ter 110% do custeio
direcionado à despesa. Sem receita, é inadministrável. Mas por isso que caiu esse tipo de situação. Então não adianta nós nos acomodarmos única e exclusivamente com esta condição, esse é o meu ponto de vista, sem que antes nós tenhamos uma reforma específica. Nós precisamos mudar essa metodologia que está toda errada. A concentração de poder em cima do governo federal. É assim que acontece. O governador do estado hoje, ele não tem autonomia para gerir o próprio orçamento. Então, Maxwell, ele tem que destinar 20% para educação, 30% para saúde, 45% do custeio. E o que sobra? Não, Maxwell, é que política não é assim. Para você mudar, você precisa mudar os atores políticos. Nós precisamos, de que forma a gente faz isso? Com o voto. Agora chega a ferramenta transformadora é o voto. Por isso que eu tô falando que é um navio que demora um pouco, porque agora esses atores que lá estão, alguns com muito interesse em mudança, outros com muito interesse que não mude. Então a gente precisa esperar o processo político para a gente poder direcionar aqueles atores políticos, concentrar o voto naqueles que falam a voz da sociedade, que querem essas mudanças. Enquanto isso, infelizmente, nós temos que lidar com os que lá estão. Valdir Maranhão recua e cancela a ampliação do feriado junino dos deputados. Dia 29 é dia de São Pedro. Os políticos do Nordeste são muito ligados, né? Faz parte do trabalho de base dele essas festas juninas que são muito importantes nos municípios do Nordeste. E o Valdir Maranhão, ele havia cancelado as sessões deliberativas da semana para que não houvesse falta, para que eles pudessem ir tranquilamente para suas bases eleitorais, mas ele acabou voltando atrás devido à pressão da opinião pública. Ele voltou atrás porque todos aqueles que não são Valdir nem Maranhão resolveram que não tem clima para isso, né? A gente precisa acelerar as mudanças enquanto ainda existe fôlego, a presidente Dilma afastada, os deputados tem uma agenda a ser cumprida, precisam votar, inclusive questões da área econômica e tudo, e esse recesso não tem nem pé nem cabeça. Não faz o menor sentido. Mas eu estava vindo para cá, ouvindo a rádio CBN, e o âncora Milton Jung alegou ter recebido um WhatsApp do deputado federal Chico Alencar dizendo que ele voltou atrás novamente, que ele vai manter a decisão que ele tomou primeiramente, ou seja, liberar os deputados para irem para as festas juninas. Essa semana não vai acontecer nada no Congresso, e aqui o Rick Santos lembra que o feriado, entre outras votações, iria atrasar a CPI da Uni. Então, aguarde, ainda não saiu na mídia, a fonte é essa, Rádio CBN, o âncora Milton Jung teria recebido um WhatsApp do deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, dizendo, olha, esquece essa revogação do feriado, que o feriado vai ser mantido. Ele também, escutei falar que também ele ia revogar os casamentos desde 1990 pra cá. Quem casou nesse período, ele ia revogar também. 1990? Então tá todo mundo solteiro de novo. É um absurdo. Isso que acontece é um absurdo. É mais do que vocês falaram agora há pouco. Da cultura política do país. E vai mudar de novo. E daqui a pouco, até o final do dia, ele vai sofrer uma pressão tão grande que eu acho que ele aí revoga a revogação e institui de novo que vai ter assembleia, porque mas senão mostra, Rogério, notoriamente a falta de liderança, de preparo e principalmente de preparo de ocupar uma posição como aquela. Isso todo mundo percebe. Chega a ser inacreditável nós termos pessoas como essa numa posição tão importante para o país como a que ele ocupa. Seguindo aqui o nosso giro nacional, menino de 11 anos é morto pela Guarda Civil Metropolitana durante perseguição em São Paulo, perseguição na cidade de Tiradentes. 3 integrantes do carro, 3 ocupantes que estariam assaltando na região da cidade de Tiradentes, foram perseguidos pela Guarda Municipal, e um disparo acertou a cabeça e resultou na morte desse menino de 11 anos, a exemplo já aconteceram algumas semanas atrás. O menino de 10 anos preso numa perseguição policial no bairro do Morumbi. Esses casos vão se repetindo e talvez representem, não é, a utilização, até prevendo a questão da redução da maioridade penal, que é uma pauta
muito forte hoje em dia. A discussão da sociedade vai se aproximar cada vez mais disso, pelo menos da flexibilização, não é? Da inimputabilidade dos menores. Me parece que eles estão utilizando de mais jovens ainda, criminosos mais jovens ainda, muito embora a gente não saiba o que aconteceu, né? O guarda civil municipal que atirou foi preso, não é? E nós vamos aguardar a apuração dos fatos, mas de qualquer maneira um fato lamentável, não é? A minha opinião é muito clara e muito transparente em relação a isso, Zé e Rogério. Eu entendo que um adolescente de 16 anos sabe o que está fazendo, e o crime, por ter este entendimento, se utiliza dessa ferramenta para que possa atingir os seus objetivos. Eu acho que a redução da maioridade penal é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Eu acho que um adolescente de 16 anos já tem bastante entendimento daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode, das suas responsabilidades e das suas obrigações. Bom, eu acho que vou por dois lados. Primeiro, analisar o fato em si. Eu acho que esse agente vai ser agora crucificado num primeiro momento, tudo, mas eu entendo a adrenalina do momento, era um assalto, eu vi uma cena da perseguição pelo carro onde estavam os rapazes, então aquela adrenalina você não sabe se vai tomar um tiro, você acaba se defendendo e você dá o tiro, enfim, é uma pena, uma fatalidade acontecer isso. Agora, se nós formos entrar nesse mérito da maioridade penal e tudo, eu sou contra a redução. Acho que não é por aí. Eu sou a favor da alteração, da mudança, na revisão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse sim. Porque acontece que a maioridade penal, você tem um adolescente de 16 anos, de 15, 16 anos, o que acontece é que as punições do ECA são muito brandas. Eu acho que a gente não precisa mexer na Constituição, que é uma mudança muito drástica, muito difícil e demorada para a gente ter uma ação e efetivamente colher os resultados. Eu acho que uma alteração, a sociedade se apropriando dessa discussão novamente em cima do ECA, aí sim eu acho que nós vamos sair grande do processo. Não sou a favor da diminuição da maioridade penal, e sim de penas mais duras a partir do ECA. Vamos aguardar a investigação para saber o que de fato aconteceu lá em São Paulo. Essa discussão da reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a flexibilização, no meu entendimento, necessária da maioridade penal, uma revisão no mínimo também, eu acho que estará mais ou menos no mesmo prisma de discussão. Tanto você discorda, Rogério? Totalmente, completamente diferente. Eu acredito que a discussão legal é completamente diferente. A falta de punição dos menores, aumentou. Isso sim. Você pode ter com a alteração do ECA, você pode ter um adolescente de 16 anos, você encarcerar ele, você fazer ele trabalhar, você fazer tudo isso, mas isso tem que estar previsto no ECA, você não precisa mexer na Constituição para isso. Tem recados aqui dos nossos ouvintes. O Emílio de Santos diz assim: bom dia a todos. Olha o país que estamos vivendo, não se faz mais entrevistas para contratação e muito menos verifica se os profissionais são aptos a cuidar dos seres humanos. Estamos entregues a corruptos e aos bandidos. Não existe mais o fio do bigode como havia alguns anos atrás. Respeito pelos mais velhos, respeito entre as pessoas no século XXI tá em falta, tá revogado. É o Emílio de Santos. Obrigado, Emílio, pela sua colocação. Tava se referindo ao episódio que nós fizemos da denúncia da TV Record dos profissionais para plantões médicos em Cubatão contratados via WhatsApp sem nenhuma checagem de... Um abraço ao Emílio. Obrigado, Emílio. E o doutor Mariano Gomes, ele diz assim: bom dia a todos da mesa, está se falando em delação e figuras petistas presas, mas e o déficit estimado em mais de 400 bilhões de dólares, essas delações com devolução de 17 milhões, por exemplo, não ajudam em reduzir em nada o déficit econômico vigente. Como repatriar dinheiro grosso de verdade? É a pergunta do Dr. Mariano Gomes, Maxwell. Como repatriar, não é? Ele entende que 400 bilhões de dólares que foram sangrados aí nesses esquemas de corrupção, ele refaz a conta, devolução de 17 milhões,
por exemplo, não é? Algo como de 3% conseguiu ser recuperado até agora. Como repatriar o dinheiro grosso de verdade? Acho muito difícil isso acontecer, honestamente falando, até porque as delações premiadas que vêm ocorrendo, elas vêm ocorrendo com determinados acordos e os valores devolvidos aos cofres públicos são valores bastante irrisórios, se nós formos analisar o todo desse processo, e acho que muito dificilmente vai se conseguir repatriar na sua totalidade. A gente viu algumas matérias onde foi pontuado que se nós conseguirmos repatriar algo em torno de 20% é um resultado extraordinário em função de todo o trabalho que foi desenvolvido. A corrupção, ela é um problema latente que nós temos no país, e principalmente os atores que estão envolvidos, eles sabem como e onde aplicar todos esses recursos, escondendo todos os rastros. Então eu quero crer que muito dificilmente a gente consiga ter 100% da totalidade repatriado, e consequentemente a isso teremos de apostar que teremos a repatriação maior desses valores do que 3% do que temos hoje, ou seja, o valor é bastante irrisório, Zé. 7h30, Bom Dia 98, que vai parar pro intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado da Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres, muita qualidade para você, um atendimento de excelência. A Churrascaria Tertúlia é um lugar referencial aqui em Santos, para quem vem de fora, para quem é da cidade, da região, é uma churrascaria de alto nível, com carnes nobres escolhidas criteriosamente para você saborear apenas o melhor. Você tem uma adega climatizada, um buffet de saladas e frios sensacional e muito mais para você curtir momentos deliciosos na Churrascaria Tertúlia. Bartolomeu de Guzmão 187, na Ponta da Praia em Santos. O telefone é o 3261-1641. Um Bom Dia 98 para agora e volta já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Bom Dia 98, no ar agora 7h33. Vamos ao vivo até às 8h15 da manhã. Programa que vai de segunda a sexta, das 15 para as 7 da manhã às 8h15. Realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Agradecemos demais a sua audiência, o seu prestígio. Hoje da bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues e Rogério Conde. Dentro de mais alguns minutos teremos o quadro Agenda Portuária, e hoje o nosso convidado é o secretário Eduardo Lopes, que responde pela pasta de assuntos portuários da Prefeitura de Santos. E nós vamos em frente com o nosso programa, comentando agora o cenário da disputa eleitoral em Santos, que começa a se desenhar a partir de quinta-feira. Jornalistas, apresentadores, comentaristas e convidados que costumam participar de programas de rádio e TV irão sair de cena a partir de quinta-feira, dia 30, quando passa a vigorar a proibição da participação de pré-candidatos nos meios de comunicação eletrônicos. O retorno só ocorrerá após as eleições marcadas para 2 de outubro no primeiro turno. Alguns nomes já surgem como pré-candidatos à Prefeitura de Santos, como os vereadores Evaldo Stanislau da Rede e Marcelo Del Bosco do PPS, o jornalista Paulo Schiff do PDT, o consultor empresário e jornalista Moisés Fernandes, o empresário Taylor Matos, o professor Hélio Alite, também aí se candidatando, quer dizer, como pré-candidato, e evidentemente o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que vai concorrer à reeleição. Não se descarta, porém, até entrar na disputa da ex-vereadora Cassandra Maroni pelo PT. Todos eles estão formando uma frente alternativa ao atual prefeito e candidato à reeleição, como a gente já disse, o Paulo Alexandre Barbosa. Esse debate deve se intensificar a partir de agora, Maxwell. Sem dúvida, Zé. E o grande desafio, principalmente a todos os pré-candidatos, é saber como é que vão se posicionar em relação à própria campanha. Haja vista tudo aquilo que ocorreu nos últimos 2 anos e, consequentemente, pelo fato do Paulo Alexandre ter a máquina na sua mão para executar essa campanha que vem agora a partir do dia 30. Eu não vejo, na minha opinião, ainda nenhum possível
competidor com o Paulo Alexandre, mas temos que esperar a campanha e principalmente o posicionamento desses pré-candidatos para que a gente possa fazer uma avaliação mais profunda desses atores que estarão concorrendo aí ao pleito municipal na cidade de Santos. Aí que está, Maxwell, e agora eu passo a palavra para o Rogério. Dentro desse raciocínio, entende-se que pode-se haver uma aliança, não é? Que essas forças oposicionistas busquem um candidato de consenso. É verdade, eu acho que existe uma grande possibilidade disso acontecer e acho interessante, acho bom, acho que engrandece o processo político. Acho que a sociedade precisa presenciar um debate, ela precisa se envolver no debate. Eu acho que o contraponto vai vir em boa hora. Acho que os quadros que se apresentam são quadros interessantes. Eu acredito que ninguém vá atacar de forma pessoal. Acho que vai engrandecer o debate. O Paulo Alexandre, eu acho que tá na posição dele, tem se mostrado até de forma discreta ultimamente, está acompanhando todo esse desdobramento político dos eventuais candidatos, e eu acho que quem ganha somos nós. Eu acho que nós é que saímos ganhando, nós que eu digo sociedade toda, porque vai poder presenciar um debate com contraponto e de alto nível. Sim, é o que se espera, né? Não digo da eleição de Santos, mas para as eleições em geral, não é? Até pelo esse acirramento. Eu estou falando de Santos e todas as eleições municipais que nós teremos no país afora. Esse acirramento foi até citado hoje, essa questão, essa polarização, golpista, você é coxinha, até choque físico entre militantes. Isso não é o que se espera para esse processo político, né? Que o debate seja feito em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, qualquer lugar do país em alto nível. Eu acho que nesse ponto, só fazendo uma parte aqui, Maxwell, eu acho que Santos vai se diferenciar. Eu acho que o processo em Santos vai correr de forma mais tranquila do que eu estou prevendo para as outras cidades, mesmo na Baixada Santista. Eu acredito, por exemplo, que na capital vai haver um conflito maior, porque as propostas são muito diferentes. Agora em Santos eu acredito que não, até porque Santos, primeiro porque nós temos aqui uma população muito politizada, perto da maioria do país, da grande maioria do país, e por outro lado porque não existe, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, como você mesmo mencionou no início da nota, o Partido dos Trabalhadores hoje na cidade quase que não existe mais. Então vem muito fraco, e ele foi na verdade um protagonista dessa situação toda que nós temos no âmbito nacional. Então eu acredito que Santos vai se desenvolver esse processo de forma mais tranquila. Eu acho que essa tranquilidade, Rogério, ela está muito relacionado à falta de um opositor. A falta de uma oposição que venha a debater conteúdo e ideias. A gente ainda tem inúmeros pré-candidatos, e como eu pontuei inicialmente, eu acho que a grande diferença vai ser essa, né? Quem vai trazer desses pré-candidatos novas ideias e como serão debatidas essas ideias. Eu acho também que nessas eleições que nós teremos agora nesse ano, um dos grandes diferenciais que nós teremos, haja vista a falta de investimento que haverá, será a utilização de mídias sociais, Quem ter e quem tiver bastante conhecimento desta ferramenta com um bom conteúdo vai despontar nas eleições que virão em outubro. 7h39, é o Bom Dia 98, no hora até as 8h15 da manhã, numa realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quero cumprimentar aqui o nosso comentarista, amigo João Vilela, pela conquista, pela 6ª vez consecutiva do Top of Mind da Tribuna, pela Design Gallery. A Design Gallery é referencial no seu segmento. Lista de casamento, chá-bar e chá de cozinha. Há uma variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. É uma loja que sempre tem novidade, muitas utilidades para você, muitas peças bonitas, qualidade, preço, variedade e excelente atendimento. A Top of Mind
pela sexta vez consecutiva, porque a Design Gallery é mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. E está à sua disposição em 2 endereços: Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, e Avenida Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, Design Gallery. Pois não, Maxwell? Zé, João, deu óbvio, né? Design Gallery e Tertúlia, né? Foram os dois também, né? Que ganharam e óbvio, são as mais lembradas, são marcas evidentemente bastante posicionadas na nossa região e que merecem um prêmio como esse, né? Um grande abraço ao Fernando Rangel e toda a equipe da Tertúlia, que engraçado, né? Que nos dá muito orgulho, né? Nós temos os anunciantes do pote que nós temos, não só eles como a Black Jaw, não é? Como o Plano de Saúde Santa Casa, não é? Mandamos uma saudação e agradecimento a todos, e teremos também a partir de amanhã um novo parceiro, a APO Planos Odontológicos Empresariais. A APO também estará conosco a partir de amanhã aqui na grade do Bom Dia 98. Vamos falar do Porto? Agenda Portuária. Hoje é dia, agenda portuária, para debater o segmento tão importante para nossa cidade, e para hoje convidamos o secretário responsável pela área aqui na Prefeitura de Santos de Assuntos Portuários, o Eduardo Lopes. Secretário, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Zé, bom dia para os ouvintes da 98, em especial os santistas, depois da grande vitória de ontem. É verdade, então vamos deixar essa pauta já chegou já chegando. Começa a semana assim, né? Já começou. Maxwell São Paulino hoje aqui tá acuado, né? Tem 3 santistas aqui além dentro do Rick, estúdio, o Rick Santos e Eduardo Lopes. A semana começou bem, logo verdade. Bom, secretário, a questão da dragagem, que é um ponto muito sensível, né? Da evolução, dos resultados que o Porto pode trazer, não só para Santos, mas para a região e para o país. É o maior porto da América Latina. E nós temos aí vários impasses, redução da capacidade para os navios, que poderiam agregar muito valores significativos aí no resultado do porto. E nós tivemos recentemente, a diminuição de 13,2 para 12,7 metros, é isso? Que os navios com maior capacidade para transportarem contêineres têm uma limitação, alguns terminais foram prejudicados por isso, e agora o Ministério do Planejamento acena com a possibilidade de abrir para iniciativa privada o sistema de dragagem. A CODES também está interessada. Vamos falar queria que o senhor desse um panorama na questão da dragagem tão crucial na eficiência do nosso sistema portuário. Zé, eu costumo fazer uma analogia, dizer que um porto sem profundidade é uma padaria que não tem pão. Tá. Então, talvez o que um porto tenha de mais importante é a garantia das profundidades. Então, você imagina uma padaria onde você vai comprar pão, às vezes não tem pão, o pão atrasa. Com o tempo você vai perdendo credibilidade e o cliente começa a procurar alternativas. Isso não pode acontecer com o maior porto do Brasil. Para que você tenha uma ideia, você falando uma redução aí de 0,5 metro de profundidade. Aliás, de calado, de profundidade aí, que é uma coisa, tem uma correlação. A cada centímetro desse porte de navios de contêineres que visitam o nosso porto hoje em dia, para cada centímetro que se perde de profundidade, de calado, você deixa de embarcar em alguma coisa entre 70 e 100 toneladas, alguma coisa entre 6 a 8 contêineres. Então você multiplica aí pelo frete médio. Então você chega aí a uma perda entre granelheiros e aí navios porta-container, alguma coisa em 200 a 500 mil dólares, essa redução de 0,5 metro. É um dado significativo, é uma perda de competitividade extremamente importante. Algo que a gente não pode se dar o luxo de acontecer. Maxwell. Bom dia, secretário, um prazer estar aqui com o senhor, principalmente para explorarmos o que nós temos aí de mais importante economicamente dentro da nossa cidade. Quando a gente se refere principalmente à questão do calado, isso também está necessariamente relacionado à capacidade de escoamento dessa carga. E nós percebemos uma profunda dificuldade da iniciativa pública em ter subsídios e principalmente investimento na infraestrutura portuária hoje no cais, no Porto de Santos. Talvez, será que nós não estamos oferecendo o pão sem ter a farinha e a água, indo na analogia da padaria que atua sem vender o pão? Será que eu estou errado na minha linha de raciocínio, secretário? Olha, eu acho que isso decorre um pouco do nosso modelo de exploração de portos.
Isso é notório. O Brasil está na contramão de tudo que se pratica nos portos. Então, em todos os portos, o poder descentralizado, os portos são explorados por poderes locais, arranjos locais. Quando eu digo poderes, na realidade é arranjos locais. E, via de regra, quem toma conta da estrutura é o poder público, e quem cuida da superestrutura é a iniciativa privada, ou, às vezes, tem muitos portos ainda que são tocados exclusivamente pela iniciativa privada. Nós temos um modelo ao contrário disso, um poder centralizado, e em momentos como esse, em que os recursos estão escassos, sem dúvida, nós sofremos. Já sofremos pela nossa falta de planejamento, nossa falta de continuidade, nossa falta de visão futuro. Nesse modelo que nós temos, e em momento econômico, isso é muito mais agudo. E dificuldades de momento econômicos adversos, isso é muito mais agudo. Agora, secretário e Maxwell, quanto uma questão que eu propus de início, não é? Esse debate, até o prefeito Santos esteve em Brasília com o ministro do Planejamento, Eliseu Padilha, junto com uma comissão de empresários da cidade, tratando a questão da dragagem para saber uma concessão. O ministro disse que é um plano antigo, desde que ele ocupava a pasta dos transportes, de fazer uma concessão para iniciativa privada. Qual é a visão de vocês a respeito disso? Primeiramente, secretário. Olha, na minha visão, isso é irremediável, é algo que precisa acontecer mesmo. Existe o desejo dos empresários, dos armadores participarem desse processo, e me parece que é só uma questão de estruturar e se organizar, fazer com que fique claro aí quais serão as responsabilidades, quais serão as receitas. Eu acredito que os empresários têm um apetite muito grande para assumir isso, porque os seus negócios estão em risco. Nossos terminais aqui estão tendo um problema muito sério com seus clientes, e para sanar isso eles estão dispostos de fato a assumir esse encargo e, enfim, dar uma solução definitiva para esse problema que é grave. O meu panorama, Zé, secretário, principalmente a minha forma de enxergar todo esse processo, ela é bastante transparente. Eu entendo, secretário, que o Porto de Santos deveria se concentrar inicialmente em ser um grande hub nacional, aonde nós pudéssemos ter uma agilidade e um volume significativo a fim de atender toda a demanda nacional que nós temos. E para isso nós tínhamos que necessariamente investir em infraestrutura. Eu entendo que só investir na questão da dragagem e conceber isto para iniciativa privada não vai resolver necessariamente todos os problemas que nós temos. Eu acho que a agenda, ela deveria ser uma agenda um pouco mais profunda. Haja vista, se você vai pensar em concessão, já conceber as duas pontas que carecem hoje de um atendimento um pouco mais eficiente, que é a questão mar, nós estamos falando de dragagem, e consequentemente a questão terra, porque a questão dos terminais, a questão dos pátios de movimentação, eu costumo dizer que o porto ele sempre tem 3 pontos, 3 elos, né? Água, pátio e consequentemente gate, que é a infraestrutura para movimentação e recebimento de carga. No pátio, efetivamente, secretário, ela já vem sendo bem atendida, porque a iniciativa privada fez inúmeros investimentos para isso. E aí nós temos 2 gargalos aí, que é a questão mar e, no outro ponto, a questão da infraestrutura para todos os modais, seja ele trem, seja ele rodoviário ou o que quer que seja. Já que estamos pensando no modelo de concessão, por que não fazer uma concessão um pouco mais ampla a fim de atender as duas pontas e, consequentemente, fazer com que o papel da Codesp hoje seja um papel de fiscalizador dessas novas concessões que venham nos próximos anos ou nos próximos meses, secretário? De fato, eu concordo plenamente. O papel da Codesp tem que ser, como existe em outros países, de Port Authority. Simplesmente faz aí o papel de mediador, de dar uma direção aí genérica para o que está acontecendo no porto. Nós temos no Porto de Santos uma estrutura, terminais muito boa. Nós temos aí o que a gente chama de terminais de classe mundial, comparáveis ao que nós temos de melhor no mundo.
O que está faltando de fato é termos essa confiança no acesso aquaviário via aí dragagem, manutenção, então do canal, não só do canal de acesso, bacia de evolução e dos berços, os berços, a dragagem dos berços e das bacias de evolução também é um drama também no Porto de Santos, como também nós temos que melhorar a forma como essas cargas chegam e saem do porto. A boa notícia para o setor de contêineres é que o setor ferroviário, que até agora não tinha interesse nessas cargas, de uns tempos para cá despertou, quer dizer, despertaram para esse nicho de carga e contêiner que em outros países é transportado basicamente via ferroviária. Também aqui as empresas que exploram transporte ferroviário começam a fazer planos. A MRS, a LL, enfim, todas as operadoras querem entrar nesse nicho, particularmente a MRS, que tem um plano de negócio bastante forte na questão de transporte de contêineres. Além disso, naturalmente, nós temos que melhorar aí o nosso acesso rodoviário, que compreende não só a questão da entrada da cidade, que está sendo bastante comentado ultimamente, graças aí ao início das obras que o município empreendeu aí na sua parte, naquilo que lhe cabe na solução da entrada da cidade. O governo do estado deve também aí nos próximos meses também iniciar a parte que lhe compete. Falta ainda uma definição de parte da Codesp, que é exatamente o que seria a entrada do porto. A Codesp está atrasada nesse aspecto, discute um pouco até com as próprias concessionárias ferroviárias qual seria o melhor formato do viaduto que vai se constituir na nova entrada do porto, mas além da questão do acesso da cidade, acesso do porto, nós temos aí de fato a questão da ligação rodoviária entre o Planalto e a Baixada. Na minha opinião, nós estamos aí precisando de uma solução. As estatísticas mostram que nós estamos bem perto aí da nossa limite do atual sistema. Nós temos uma debilidade muito forte e todos os caminhões descem pela Anchieta simplesmente, e qualquer coisa que ocorra na Anchieta, um acidente ou qualquer fato adverso, uma manutenção, causa problema na chegada dos caminhões a Santos. Nós estamos conversando com o secretário de Assuntos Portuários de Santos, Eduardo Lopes. Esse é o quadro Agenda Portuária, toda segunda-feira, para debater o porto aqui no Bom Dia 98. Secretário, tem a pergunta do Mariano Gomes, nosso ouvinte, que ela está sempre muito participativo. Obrigado, Mariano. Qual a importância da construção e instalação de outros portos e até piers satélites em outras localidades próximas para a alteração da maré e assoreamento do canal do Porto de Santos? Eu não entendi muito a pergunta. Os piers, né? O pier, a instalação dos portos, até piers satélites em outras localidades próximos ao Porto de Santos. Creio que de repente ele queira se referir à questão do assoreamento para ver outras instalações. Tem uma referência direta? Sim, olha, nós temos concorrentes, né? Felizmente, no que diz respeito a contêineres, ainda concorrentes que, por uma série de motivos, ainda não consegue fazer uma frente mais forte para Santos. Santos tem uma vantagem, né? Nós temos um parque industrial bastante forte aí próximo ao porto, e então a demanda por contêineres é naturalmente forte. Mas sem dúvidas, aqui o chamado antigo Porto Sepeti, o Porto de Itaguaí, o Porto de Paranaguá, o Porto de Navegantes são concorrentes. Também nesse complexo que o antigo grupo do Eike Batista construiu, também concorre. Se fala em outros complexos no Espírito Santo, nós mesmos podemos concorrer como hub SUAP, né? Na questão aí está entrando um fato novo agora, que é a questão do Canal do Panamá. O Canal do Panamá basicamente vai poder passar navios de 14 mil contêineres, coisas que ainda não temos aqui no Brasil. Por isso que Santos precisa se preparar
para isso. Esse movimento que a gente chama de Santos 17, que quer elevar a profundidade do porto para 17 metros, é extremamente importante, porque vai nos habilitar então a receber esses navios. Então, Suape, que tem uma profundidade natural bastante elevada, pode sim concorrer como um hub. Então, nós temos que ter atenção sim com outros portos que, se ainda não compete, poderão. Ou seja, esse aumento de lucratividade, o potencial de negócio gerado pelas modificações que visam triplicar o faturamento do Canal do Panamá, nós temos que nos preparar para isso, para estarmos habilitados a receber essa nova demanda, é isso? De imediato não, mas assim a médio prazo sim, e nós precisamos estar sim preparados para receber esses navios de 14 mil contêineres. Para você ter uma ideia, pois não, de uns meses para cá, diria pouco mais de um ano, nós temos aí grandes tráficos. O tráfico que a gente chama de leste-oeste, que compreende Estados Unidos, Europa e Ásia, e o tráfico norte-sul, e basicamente onde que nós estamos inseridos, né? Que são aqui, que liga aqui a América do Sul. Aí o que acontece? Por questão de economia, os grandes armadores estão colocando os navios de 18 a 20 mil contêineres nessa rota leste-oeste. Então, vão ficar disponíveis os navios que atualmente servem esses tráficos, que são esses navios de 14 mil contêineres. Esse navio de 14 mil contêineres, ele precisa de um calado de 15 metros e 20. Então, nós vamos precisar de ter 17 metros de profundidade para oferecer um calado de 15 metros e 20, portanto, capaz de suportar esses navios que virão. Esses navios virão. Então, se o Porto de Santos não tiver essa profundidade, esses armadores vão buscar porto que tem essa profundidade para ser o hub port. Porto que vai receber não só as cargas locais, como também as cargas de outros portos que estarão sendo concentradas e depois distribuídas por navios de menor porte. Então, nós temos uma ameaça no horizonte e nós precisamos estar preparados. Por isso, essa iniciativa do Santos 17 é muito bem-vinda. Mas isso necessariamente, secretário, vai beneficiar uma fatia do porto, já visto o comprimento desses navios, e nós temos aí a curva aqui no cais, onde dificilmente esses navios venham a conseguir fazer a curva pelo tamanho, pelo comprimento desses navios. Então, eu quero crer que nós teremos aí a facilidade e, consequentemente, a disponibilidade para uma fatia do porto. O que me faz perguntar em relação aos terminais de grãos que estão ali na área do 40, né? Se de alguma maneira eles serão mobilizados, porque até estrategicamente para o porto eu quero entender que eles não estejam necessariamente no local onde deveriam, apesar de estar. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é: uma vez que nós somos hoje, secretário, o maior porto da América Latina e temos aí inúmeros sindicatos e, consequentemente, milhões de atores dentro do processo, por que não houve, de alguma maneira, uma associação de todos esses envolvidos a fim de reivindicar, principalmente para o governo federal, a não extinção do Ministério de Postos, como aconteceu com o Ministério da Cultura, né? Eu não vi uma mobilização nacional a fim de proteger um dos maiores negócios que o país possui, que é a atividade portuária. Será que existe aí uma competitividade interna ao ponto de não haver uma união para defender o interesse próprio, que é a atividade portuária, secretário? Bom, então, vamos responder por partes. Primeiro, você sabe da batalha que nós travamos para tirar os grãos da ponta da praia. Lamentavelmente, por força, nós mudamos até nossa legislação, criamos uma lei que proibia a continuidade desses terminais na ponta da praia, mas através de uma liminar no Supremo, então presidente Dilma, através da AGU, acabou obtendo uma liminar. Por força da liminar, se renovou o contrato de uma operadora da ADM e se fez uma licitação de um núcleo central ali do corredor de exportação. Então são contratos em vigor. O contrato da ADM vai até 2037 e do novo arrendatário tem mais 20 anos. E também um terceiro operador lá da Ponta da Praia, que é o Terminal 39, que é um joint entre a Caramuru e a LL.
também está em vias de renovar o contrato. O contrato dela vence em 2025, ela pleiteia um período adicional de mais 25 anos. Então, essa questão da ponta da praia, gostaríamos sim de ter todos os terminais removidos de lá e que enfim, tivesse um novo posicionamento na área continental, que era o nosso desejo, mas lamentavelmente, então, nós vimos frustrados por força dessa medida, então, no Supremo. Mas, para essa questão, é bom que se diga, a orientação é que o que nós estamos exigindo é que os terminais tenham o estado da arte no que se refere a equipamentos, instalações, operação, e que elejam um modal ferroviário como predominante, em detrimento do rodoviário. Além disso, também estamos solicitando que nas renovações as empresas, parte do que está sendo investido seja destinado a obras de interesse e responsabilidade social, então, em nossa cidade. Com relação à IACEP, concordo com você. Deveria sim ter havido um movimento de defesa da Secretaria de Portos. Lamentavelmente o setor não é tão, por vezes não é tão unido, exatamente, acho que é essa a palavra, e se acabou aceitando. E veja como esse setor parece não ter importância, porque desde que o presidente interino assumiu, nós não temos o secretário nacional de portos. É verdade. Né? Então, chega a ser inacreditável, né, secretário? Exatamente nisso. Então, nós representamos quanto por cento do PIB? Deve ser pouca coisa, né? Bastante. Bom, basta 95% do nosso comércio exterior se faz por portos. Sem sombra de dúvida. Então, como é que pode? Aí o que acontece? O que a gente vê é que esse secretário nacional deverá ser indicado, então, pelo PMDB. Existe uma disputa de que PMDB vai indicar,